Você já imaginou transformar um simples balde em um pequeno lago natural, cheio de vida, cor e tranquilidade? Pois é, o que parece uma ideia maluca é na verdade um dos projetos mais encantadores e relaxantes que você pode ter em casa. Hoje, você vai descobrir como algumas plantas aquáticas têm o poder de transformar qualquer recipiente comum em um verdadeiro refúgio natural, cheio de harmonia e beleza. E o melhor, tudo isso sem precisar de muito espaço, sol ou manutenção constante. Mas atenção, a última planta da lista é tão forte e tão simbólica que em algumas culturas ela representa a pureza e a energia vital da própria natureza. Então fica comigo até o final, porque você vai querer saber qual é. Imagine por um instante aquele som suave da água em movimento, as folhas flutuando delicadamente na superfície e pequenas flores coloridas que se abrem sob a luz do fim da tarde. Agora, imagine que tudo isso está no canto da sua varanda dentro de um simples balde. É possível, e mais fácil do que parece. Tudo começa com a escolha certa das plantas. Plantas aquáticas não apenas são bonitas, elas purificam a água, equilibram o ambiente e atraem boas energias. Algumas crescem sobre a superfície, outras vivem submersas, e há aquelas que flutuam livremente, como se dançassem sobre a água. A seguir, você vai conhecer as 5 plantas perfeitas para montar o seu mini lago natural, e como elas se complementam para criar um ecossistema vivo, estável e deslumbrante. E o melhor, tudo isso sem precisar de muito espaço, sol ou manutenção constante. Mas atenção, a última planta da lista é tão forte e tão simbólica que em algumas culturas ela representa a pureza e a energia vital da própria natureza. Então fica comigo até o final, porque você vai querer saber qual é. Imagine por um instante aquele som suave da água em movimento, as folhas flutuando delicadamente na superfície e pequenas flores coloridas que se abrem sob a luz do fim da tarde. Agora imagine que tudo isso está no canto da sua varanda, dentro de um simples balde. É possível, mais fácil do que parece. Tudo começa com a escolha certa das plantas. Plantas aquáticas não apenas são bonitas, elas purificam a água, equilibram o ambiente e atraem boas energias. Algumas crescem sobre a superfície, outras vivem submersas, e há aquelas que flutuam livremente, como se dançassem sobre a água. A seguir, você vai conhecer as 5 plantas perfeitas para montar o seu mini lago natural, e como elas se complementam para criar um ecossistema vivo, estável e deslumbrante. A primeira é a alface d'água, uma das plantas mais charmosas e práticas para começar. Ela flutua suavemente sobre a água e cria uma cobertura verde delicada, quase como um tapete vivo. Suas raízes longas e finas descem como fios transparentes, purificando a água de forma natural e ajudando a manter o equilíbrio biológico. É uma planta que se multiplica facilmente, então em pouco tempo seu pequeno balde vai parecer um oásis verde. A dica é simples. Evite deixá-la sob sol direto o dia todo. Ela prefere luz filtrada ou meia sombra. Com um toque de fertilizante natural e regas ocasionais, a alface d'água cresce forte e se torna o destaque principal do seu mini lago. A segunda é o aguapé, uma das plantas mais simbólicas e resistentes do mundo aquático. Com suas folhas arredondadas e pequenas bolsinhas cheias de ar, ele flutua como se tivesse vida própria. O aguapé é conhecido por absorver impurezas e revitalizar a água, agindo como um filtro natural. Além disso, suas flores lilazes e delicadas dão um toque de cor que parece pintura. Mas há algo ainda mais interessante. O aguapé é uma planta de energia leve e calmante. Segundo tradições antigas, ele simboliza a inovação e a leveza do espírito. Colocá-lo no seu mini lago é como trazer equilíbrio e frescor para o ambiente, algo que você sente só de olhar. Agora vem uma planta que poucos conhecem, mas que transforma qualquer recipiente em cenário de filme: o papiro anão. Ele cresce a partir de finos caules verdes que se erguem da água como pequenas esculturas vivas. É uma planta de origem egípcia, usada há milênios como símbolo de sabedoria e prosperidade. No seu mini-lago, o papiro cria altura, movimento e textura. Quando o vento toca suas hastes finas, parece que o lago inteiro respira. O segredo para mantê-lo bonito é simples.
Mantenha as raízes sempre submersas e evite a exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia. Com o tempo, ele vai se adaptar e se tornar o ponto de equilíbrio visual do seu jardim aquático. A quarta planta é para quem gosta de um toque de cor e romantismo. O lírio d'água, também conhecido como nenúfar. Essa é uma das plantas aquáticas mais bonitas que existem. Suas flores flutuantes se abrem com a luz do dia e se fecham à noite, criando um espetáculo silencioso. As cores variam entre branco, rosa e amarelo, e o contraste com o verde das folhas é simplesmente hipnotizante. Mas além da beleza, o lírio d'água representa algo mais profundo. Ele simboliza a pureza que nasce do caos, já que floresce mesmo sobre a água turva. No seu mini-lago, ele traz poesia e uma sensação de calma que parece mágica. Para cultivá-lo, basta colocá-lo em um pequeno vaso submerso dentro do balde, com um pouco de argila e pedrinhas para fixar as raízes. Em poucos dias, ele se adaptará e começará a florescer. E por fim, a quinta planta, aquela que muitos consideram a alma do jardim aquático, a lentilha d'água. Ela é minúscula, delicada e quase imperceptível no início, mas com o tempo forma uma fina camada verde sobre a superfície da água, como um manto natural que protege o ecossistema. É uma planta de mais simples de cultivar e uma das mais poderosas para manter o equilíbrio natural. E há algo quase simbólico nisso, a ideia de que mesmo o menor elemento pode sustentar toda uma vida. Agora que você conheceu as 5 plantas perfeitas, é hora de entender o segredo por trás do encanto, a composição. Para criar um mini lago que pareça natural, pense com a própria natureza. Coloque as plantas flutuantes, como o aguapré e a alface d'água, na superfície, deixando espaço entre elas. Plantas maiores, como o papiro e o lírio d'água, ficam nas laterais ou no fundo, criando profundidade visual. E, por fim, adicione a lentilha d'água como cobertura leve, como se fosse o toque final de uma pintura. O resultado é um pequeno ecossistema equilibrado, bonito e cheio de vida. Mas o impacto não é apenas visual. Há algo de profundamente terapêutico em observar um pequeno lago natural. O reflexo da luz, o movimento das folhas, o silêncio da água, tudo isso cria um efeito de calma e presença. Não à toa muitos psicólogos e designers de interiores afirmam que jardins aquáticos ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, estimulando a conexão com o natural. Mesmo um simples balde pode se tornar uma fonte de paz e contemplação. E se você quiser elevar o projeto, há pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Adicione pedrinhas no fundo do balde para dar estabilidade e criar textura. Use recipientes de cerâmica, ferro ou até madeira envelhecida para dar um toque rústico e natural. Você pode incluir uma pequena bomba d'água solar, que cria movimento e som, simulando um riacho. Ou, se preferir o silêncio absoluto, deixe a água parada. O reflexo das folhas será o suficiente para hipnotizar qualquer olhar. E o mais bonito é que não existe um mini lago igual ao outro. Cada um conta sua própria história. Depende das plantas, do espaço e da intenção de quem o criou. Alguns se tornam santuários de paz. Outros viram pontos de encontro de borboletas e libélulas. E há quem diga que um pequeno lago natural pode até mudar a energia da casa, trazendo harmonia e equilíbrio. Então, agora, pare o instante e imagine o seu. Talvez seja no canto da varanda, recebendo a luz da manhã. Talvez na entrada da casa, recebendo os amigos com boas vibrações. Ou, quem sabe, dentro do próprio quarto, como uma peça viva de decoração. O importante é que seja seu, um reflexo da sua energia e do seu cuidado com o verde. E sabe o que é o mais interessante? Você não precisa gastar quase nada. Muitos desses materiais você encontra em casa. Um balde velho, algumas pedrinhas, um pouco de terra e plantas que podem ser compradas por poucos reais em viveiros locais. Com criatividade e paciência, você transforma o simples em extraordinário. E quando alguém visitar sua casa e perguntar: "Isso é um lago?", você vai sorrir e responder: "Não, é um pedaço de natureza que resolvi guardar aqui". E agora, me conta aqui nos comentários, qual dessas plantas você mais gostaria de ter no seu mini lago? Você prefere o encanto das flores do lírio d'água ou a delicadeza da lentilha flutuando na superfície? Eu leio todos os comentários e adoro saber o que vocês estão criando aí do outro lado da tela. Se esse vídeo te inspirou, deixa o like,
porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo ideias para transformar seu espaço em um refúgio verde. Aproveita e se inscreve aqui no Verde Oculto. Toda semana tem novos segredos, truques e descobertas sobre o poder das plantas. Porque no fim das contas, o verde está em todo lugar. Só precisamos olhar mais de perto para descobrir o que ele quer nos mostrar.